Foi. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caroline, estou aqui com as minhas colegas Sabrina, Neura e Karen para falar um pouquinho para você sobre o nosso blog que se chama As Curiosas e a Pesquisa. O nosso objeto de pesquisa foi, inicialmente, sobre as doenças autoimunes. Então, a partir de uma série de dúvidas, nós fomos, então, construindo e desenvolvendo os subsídios para que nos ajudassem a entender melhor o que são essas doenças autoimunes e como elas se comportam nos organismos, certo? O que é uma doença autoimune, inicialmente? Tá? Uma doença autoimune é uma doença em que o sistema imunológico ataca órgãos, tecidos e outros sistemas saudáveis do próprio organismo da pessoa. Então, diferentemente do que acontece numa imunodeficiência, em que o organismo é incapaz de dar uma resposta adequada para uma infecção, na doença autoimune, esse organismo ele é hiperativo e ele ataca o próprio corpo como se fosse um corpo estranho a ele. Então, por isso que causa muita dor, muito desconforto e muitas vezes não se restringem só às questões físicas, né? As pessoas com doenças autoimunes, elas também tendem a desenvolver algum transtorno ou doença mental por conta dessas questões que lhe incomodam com bastante frequência, já que as doenças autoimunes não têm cura, embora tenham tratamento. Esse sistema, então, imunológico, por ter essa falha, não funcionar adequadamente, ele acaba afetando os demais sistemas do organismo. Nós temos são mais de 10. Então, pensa que uma doença autoimune, mesmo que aparentemente surja num lugar, ela pode acabar tomando conta de todo o paciente, porque se associa a diversos órgãos e tecidos. Para vocês terem uma ideia, nós temos entre os sistemas do corpo humano, sistema respiratório, circulatório, muscular, sistema nervoso, digestório, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, reprodutor e tegumentar. Então, o nosso corpo, por ser uma máquina, quando um destes sistemas sofre com alguma situação desconfortável, acaba trazendo transtornos para a pessoa de um modo geral. Hoje, no Brasil, já se sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde, que cerca de 13 milhões de brasileiros têm alguma doença autoimune. E na expectativa de como ela acontece mundo afora, estima-se que 65 a cada 100 mil pessoas também tenham doenças autoimunes. Das que se encontram já identificadas e catalogadas, elas já superam o número de 6 mil tipos de doenças diferentes. As mais conhecidas nossas, né, são o lúpus, a artrite reumatoide, diabetes tipo 1, psoríase, vitiligo, mas, como eu já disse, por serem mais de 6 mil doenças, há uma infinidade, então, de sintomas e fatores que ainda não são plenamente conhecidos. O que se sabe até o momento, assim, é que 80% das pessoas que desenvolvem uma doença autoimune, elas tinham uma condição genética para essa doença. 75% das pessoas que têm as doenças são mulheres, mas não se sabe ainda quais são os gatilhos, né? E por que em algum momento da vida essa doença aparece, porque não aparece para todas as pessoas que têm fator genético que poderiam as predispor para isso. Então, junto com a psicologia, os estudos têm mostrado que muitas das questões que envolvem a fase crítica da doença estão relacionadas a questões psicológicas. Por isso, para esses especialistas, as doenças autoimunes são também doenças psicossomáticas. Elas seriam geradas na mente, né, no psicológico, embora tenha carga genética, e a partir desse psicológico é que elas se desencadeiam pelo corpo todo. É um desequilíbrio psicológico, emocional, associado geralmente às pessoas que têm mais dificuldade em trabalhar e falar sobre certas emoções, que eles são ruins, né, sobre si mesmas, sobre o que elas estão vivendo, e elas acabam, então, se manifestando no corpo nessa forma de doença autoimune. O tratamento costuma ser imunobiológico, né, com medicamentos bastante específicos, mas atualmente já também se inclui um tratamento psicoterápico como forma de ajudar o paciente a identificar os seus momentos de desequilíbrio emocional e tentar reevitar ou retardar esses momentos para que a doença, então, ela não entre numa fase crítica, né? Essa combinação entre os dois tende a trazer maior bem-estar para o paciente, né? E mais aceitação no sentido de conviver melhor com a doença enquanto está a fase crítica, ou enfim. Então, pensando nisso, a gente fez
trouxemos outros pontos de vista para fazer outras associações, entender melhor a situação. E aí eu convido as minhas colegas, a Karen e a Sabrina, para contar para vocês também um pouquinho quais foram essas descobertas. Então, eu me chamo Karen e, na verdade, quando foi solicitada a pesquisa, como eu falei, eu não tinha ideia exatamente do que fazer. E eu fui lá pro ambiente do curso e me deparei que eu não sei, acho que era a Carol, né, que tu já tinha feito o grupo. Isso, a Carol já tinha feito o grupo e tinha colocado lá. Aí eu disse, bah, eu vou fazer porque eu sempre tive muita dúvida, né, o porquê, quais são os gatilhos, na verdade, que fazem com que a gente desenvolva as doenças autoimunes. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e daí dá para acompanhar melhor a minha fala. Só um pouquinho. Foi? Tá. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, eu desenvolvi uma doença autoimune desde 2015, ela começou, né? Então, não faz tanto tempo assim. Mas eu sempre tive essa dúvida, quando tu vai no médico, ele não sabe, a gente, o normal é tu perguntar qual é, o porquê que começou isso. E, na verdade, nenhum médico sabe te dizer. Eu já passei por vários e eles não sabem te dizer qual foi a origem, tipo, o porquê que tu começou, se foi um vírus, uma bactéria, um fungo ou qualquer coisa. Então, eles consideram, a medicina convencional considera qualquer coisa. Pode ter sido estresse, né, que eles colocam o estresse ali, pode ter sido por algum fungo, por alguma bactéria, alguma infecção que tu teve e deu início a isso, mas claro, por causa da questão genética, que já é presente inclusive na família. Mas a minha dúvida sempre foi essa, né, por que que algumas pessoas, mesmo tendo a predisposição genética, por que que elas não desenvolvem? Ou por que que elas desenvolvem, no caso, né. E na verdade, no meu caso ali, quais são os gatilhos que fazem com que a gente desencadeie uma crise? Porque na doença autoimune a gente não tem uma constante, né, tem períodos, o período de crise, que nem a Carol falou, e o período de remissão. Então, tem períodos que tu tá muito bem, tem períodos que tu tá muito mal. A questão a medicação tu toma sempre, né? O imunossupressor a gente tá sempre tomando, para poder evitar que ela venha. Mas mesmo tomando imunossupressor e outras medicações, anti-inflamatória, enfim, corticoide, que eu não tô mais tomando no momento, mas já tomei bastante. Ela pode voltar e vir do nada, né, então, do nada. É esse do nada que eu queria entender melhor. Aí eu fui atrás, óbvio, no Google pesquisar mais a fundo isso, né, e eu encontrei um estudo de 2006, é um estudo antigo de psiquiatria, né, e o que que eles fizeram? Eles estudaram várias pacientes, mulheres. A minha médica disse que a mulher tem a tendência, mas isso é questão da medicina convencional, né, mas pode estar ligado com a questão de estresse ou da dificuldade que se tem de falar sobre emoções, que eu acho que é mais presente na mulher isso, né, assim, a gente tem esse estereótipo, enfim, se é verdade ou não, eu não sei, mas a gente tem esse estereótipo. Mas muito está ligado com a questão de hormônio, questão hormonal. Quanto maior, por exemplo, a tua carga hormonal pode desencadear uma crise, tanto que tu tem anticoncepcional que tu toma diferente das pessoas comuns, assim, comuns não, é meio estranho falar assim, né, mas a gente tem um tratamento diferente com relação a isso, né. Mas enfim, o que que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram várias pacientes mulheres com lúpus e começaram a fazer psicoterapia com elas. E o que que eles perceberam, né, então tem toda a descrição, o que que eles perceberam? Que existe uma negação do corpo da pessoa consigo, né, porque a doença ataca a articulação, o pulmão, enfim, que seja cada doença autoimune do seu jeito, né. Porque a pessoa tem uma negação do seu organismo, mas por que isso? Porque teria uma origem lá embrionária e nos primeiros períodos de bebezinho lá, de nenenzinho, da não é a negação da família, né, mas aquele olhar que o perpassa pela criança, que não faz ela construir em si um organismo, completo, né, não faz essa construção de identidade, isso que eu não estava conseguindo falar. Então, a gente não consegue construir essa identidade e precisa sempre que um outro faça isso para ti, tem um olhar externo com relação ao teu organismo, né, então é uma negação do nosso corpo, não corpo físico de estético, né, mas uma negação do corpo da pessoa e que precisa ter
esse consentimento, essa observação externa. E a doença, pelo que eles dizem no estudo, acaba se tornando uma forma de tu falar de si, né, contar a tua história através da doença, não através dos teus atos, profissão, o que que tu é, enfim, sei lá, né, mas tu acaba o organismo vê a doença uma forma de contar a história daquela pessoa, ou construir uma história que não foi construída quando deveria, né. Aqui essa frase é bem importante, ó: "Se esse corpo não foi alvo de um investimento desejante de um outro, ele resta como um corpo que apenas existe, privado de atribuições". E aí o que que acontece? Quando tu vai falar de si, a tua história acaba sendo a história da doença, pelo que esse estudo fala. É meio estranho para quem tem ouvir isso, mas é muito legal, né, porque a gente começa a voltar e conseguir se entender um pouco, né, melhor. Eu encontrei um outro estudo menorzinho, que fala exatamente o que a Carol disse, da incapacidade que a pessoa tem de verbalizar emoções, né. Se tu for ver, no fundo, está relacionado com esse estudo maior aí. É resultado de algum quadro de depressão, alguma coisa assim, ou algum conflito insolúvel, alguma coisa que te incomodou muito e tu não consegue trabalhar internamente, não consegue simbolizar aquilo internamente, né. Isso essa parte da intelectualização e da racionalização é muito forte para mim, porque a gente tenta racionalizar as coisas para, de repente, não falar de alguma coisa emotiva. É muito legal isso. O estudo é bem legal. Tem a fonte está aqui no último slide, para quem quiser dar uma olhada, é muito legal. E o que eu achei mais interessante é que durante esse período que os pacientes fizeram tiveram que fazer análise, claro, né, e as crises ou o período de remissão, ele aumentou, o período de remissão ficou maior, né, e as crises não foram tão fortes. Significando o quê? Que o auxílio terapêutico, que nem a Carol falou, pode sim auxiliar para quem tem alguma doença autoimune, né, porque a medicação ela é bem agressiva, né, então a gente tem que ter também esse outro tratamento para não prejudicar, de repente, outras situações dentro do teu organismo, fígado, rins, enfim, que é uma das maiores preocupações em se tomar essa medicação. Então, da minha parte, deixa eu aqui, isso. Da minha parte, acho que era isso, e agora acho que a Sabrina pode continuar. Tá com o microfone desligadinho. Boa noite, então, pessoal. Sou a Sabrina, então vou contribuir um pouquinho com as colegas. E a minha dúvida, assim, a minha curiosidade foi como as doenças autoimunes, ela tem reação direta com o sistema imunológico. Qual seria a relação dela, das pessoas, dos pacientes que têm esse tipo de doença, com as vacinas, já que as vacinas também estão relacionadas ao sistema imunológico. Então, tem uma apresentaçãozinha aqui, pode auxiliar na minha fala. Tá aí, foi. Tá indo. Tá, pode passar para o segundo, por favor. Isso. Então, as vacinas, elas são substâncias fabricadas com o intuito de estimular o nosso sistema imunológico a produzir defesa contra infecções de patógenos. Então, o objetivo dela é colocar o nosso corpo, nosso sistema imunológico em contato com alguns vírus e algumas bactérias, para que o nosso sistema imune responda com uma defesa. Tá? E as doenças autoimunes, como as colegas já relataram, são doenças que atacam o sistema imunológico, né, contra as estruturas do próprio organismo, contra o próprio corpo. Tá? Eu ressalto sempre que as vacinas são de fundamental importância. Elas ajudam a controlar e até mesmo erradicar diversas doenças importantes, tanto no nosso país quanto em vários países do mundo. Então, existem calendários e esses calendários devem ser seguidos. Tá? Quanto aos portadores das doenças autoimunes, eles precisam tomar cuidados não só com as vacinas, mas também com todo tipo de medicamento. Então, deve ter sempre, né, o acompanhamento e a orientação do médico, porque cada paciente ele tem uma resposta diferente
e ele tem, apesar de ter o mesmo tipo de doença autoimune, cada paciente responde de uma maneira diferente. Então, os medicamentos devem vir sempre acompanhados de uma orientação médica. As vacinas, hoje, elas principalmente são de 3 tipos. A primeira delas é fabricada com os vírus e as bactérias mortos. A segunda, elas têm em sua composição algumas estruturas dos vírus, dos patógenos, né? Alguns açúcares, algumas proteínas. E as últimas são aquelas que têm vírus ou bactérias atenuados. Então, esse tipo é o que apresenta maior importância, que é o que a gente tem que ter um olhar diferenciado, principalmente os portadores de doenças autoimunes, porque essas vacinas, elas objetivam que, ao entrar em contato com esses patógenos, o nosso organismo tenha uma pequena infecção, que para indivíduos totalmente saudáveis não teria nenhum problema. Logo, o sistema imunológico iria reconhecer e iria combater. Teria apenas sintomas leves, como alguma febre ou nada, né? Mas a questão, então, é justamente dos portadores de doenças autoimunes. Como tem essa questão imunológica, então, neles, os resultados poderiam ser um pouquinho mais agravados. Então, fazer ou não fazer, né? Os portadores das doenças autoimunes devem ou não tomar a vacina, né? É de grande importância que eles estejam imunizados, que não sofram, então, infecções por esses patógenos. Então, tem que ter algum cuidado, tá? Tem que ter alguma cautela. E deve-se levar em conta o estágio da doença, né? Se essa doença está em remissão ou se essa doença está na forma mais ativa. O estado do paciente, o estado de saúde do paciente, como ele se encontra. Os tipos de vacina, então, atentar principalmente para aquela que tem vírus e bactérias atenuados. Então, sempre com a indicação e o acompanhamento do médico, né? Como a Karen tinha relatado que ela é portadora de uma doença autoimune, o meu irmão também, ele tem esclerose múltipla. E ele demorou em torno de 10 anos, mais ou menos, para vir, então, com o diagnóstico. Foi bem difícil, então ele teve várias crises. E lá no comecinho, sim, o médico falou para ele que seria, então, o resultado, né, de uma vacina que ele teria tomado. E eu procurei, e alguns estudos se indicam, né, que em indivíduos que tenham predisposição a isso, não é em todos, não é em uma larga escala, mas que pode acontecer. Mas é só em alguém que tenha predisposição, né? Mas mesmo assim, essas doenças são de difícil diagnóstico, né? Difícil acertar o tratamento também, mas... Me fala. Mas assim, agora com o tratamento adequado e com tratamento psicológico junto sempre também, é possível ter uma vida normal, né? É bem, bem importante isso que tu falou, né? A questão de tu estar tratando o psicológico e o físico junto, porque é bem complicado, né? E o diagnóstico é muito difícil. Eu demorei 2 anos para 2 anos, não é tanto que nem o caso do teu irmão, mas 2 anos para ter um diagnóstico correto do que realmente eu tenho, né? A princípio era lúpus, daí depois passou para doença mista do tecido conjuntivo, que ninguém sabe o que é isso. Quando tu fala, a mesma coisa que nada. Nem as enfermeiras sabem, então é bem difícil. Ele foram 10 anos, então teve diagnóstico que era tumor na C2, aqui em cima. Ele passou por 2 cirurgias, ele ficou sem saber andar, sem saber caminhar. Daí teve sequelas que são pequenas para perto do que ele passou, assim. Mas depois de diagnosticado, faz a medicação ali toda semana e trabalha, leva uma vida, anda de bicicleta, leva uma vida... Normal, né? É só acertar a medicação e o médico. Isso aí, é verdade. Né? Então, pessoal, a vacina, né, sempre ressaltando ali no último slide, que a vacina, sim, é uma evolução da humanidade, né? É um dos grandes progressos, né? Então, sim, o calendário de vacina deve ser cumprido, né? Todas as pessoas devem ser vacinadas. As pessoas, então, que têm algum impedimento, deve ser sempre com orientação do médico,
né? Porque os benefícios da vacinação são amplamente maiores que algum sintoma ou algum malefício que ela venha a ter, né? Então, essa foi minha contribuição. Então, eu acho que a gente encerra aqui, acho que as três meninas e foi bem interessante conversar com vocês e fazer o trabalho.